Ora, Taishidele significa que tudo seja auspicioso e uma vez que a receptividade a estas mensagens foi bastante positiva, continuaremos um pouco a ter, se calhar, uma mensagem por semana dirigida àqueles que têm uma ligação mais efetiva ao sangue e à prática. Então, gostaria de abordar uma questão que é consequência da anterior mensagem. O que é isto da prática diária? Então, e qual a sua importância, mais uma vez? Prática diária, ela pode ser dividida em sessões formais, que é quando nos sentamos para praticar a meditação de acordo com as instruções que recebemos, mas também é muito importante mencionar a prática informal. O que é isto da prática informal? É como é que um praticante mantém a sua prática entre sessões de meditação. Então, é um engano se pensarmos que a nossa prática se resume aos momentos em que nos sentamos. Na realidade, o Buda disse muito claramente: devíamos manter a prática sentados, deitados, enquanto andamos, significa, basicamente, devemos manter a nossa prática em todos os momentos. Porquê? Depende de qual o objetivo da nossa prática. Se nós pensarmos que a nossa prática é meramente o processo de acalmar um pouquinho, porque andamos nervosos, etc., ok, então só precisamos de praticar quizás um pouquinho de meditação, ainda assim, regularmente. Mas a nossa prática visa libertar-nos de duas coisas particularmente. Isto falando de uma forma muito geral e em pouco tempo. Das nossas emoções negativas e das nossas tendências habituais. Então, talvez muitos praticantes possam não perceber, é que cada vez que agimos mentalmente com os nossos pensamentos, com a nossa fala ou com as nossas ações corporais, estamos a criar karma, ações que têm o seu efeito. E o nosso processo de prática é muito simples, trata-se de purificar o nosso karma negativo, as nossas emoções negativas, e permitir que o bodhicitta, no seu aspecto relativo e último, como sabedoria, se manifeste. Então podemos dizer que a minha prática é a minha vida. Cada momento. Por isso o Buda falou que todas as práticas do Dharma habitam em três princípios: Sila, Samadhi e Prajna. Em português, conduta, meditação e sabedoria. A maior parte de nós, quando pensa em prática do Dharma, pensa só em meditação, especialmente nas sessões formais. Mas a meditação não é um fim em si, ele visa aceder à prajna, à sabedoria que compreende a verdadeira natureza da nossa mente e a verdadeira natureza dos fenómenos, como o processo de libertação. Nós esquecemos que a nossa prática de meditação precisa estar alicerçada em sila, ou conduta ética, mas literalmente significa aquilo que cool down, aquilo que arrefece. Significa frescura. Então, quando nós estamos sobre o jugo das nossas emoções negativas, às vezes até podemos dizer: estou a ferver de raiva, às vezes estamos a fervilhar de desejo. Então, na realidade, a conduta de sila ou de ética é aquilo que permite arrefecer, acalmar este fervor. Sem essa tranquilidade inicial, é muito difícil desenvolver verdadeiramente prática meditativa. E será difícil desenvolver sabedoria, logo será difícil purificar as nossas tendências habituais. Então podemos dizer que a prática diária não é só, mas também, o integrar em cada momento da nossa vida os princípios do Dharma, os princípios da realidade. Então, para compreendermos bem o caminho, precisamos de compreender aquilo que é chamado Tawa, ou visão, Gompa, ou meditação, e Chopa, mais uma vez, ou conduta. Num próximo vídeo tentaremos quizás aprofundar estes três princípios. Então, Tawa significa a visão da realidade, a compreensão. Num processo inicial, este pode ser um pouquinho filosófico, é o ponto de vista do Dharma.
Gompa, ou Gom, desculpem, ou meditação, significa o familiarizar-se com a visão, ou seja, levar à nossa experiência a visão. E conduta significa integrar essa meditação e essa visão no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. Porque cada decisão que tomamos, cada palavra que dizemos, cada ação é karma. Então, como dizia no vídeo passado, porque é que temos que praticar todos os dias? Porque precisamos de todos os dias ir purificando a nossa mente das tendências habituais. Então, como ainda há pouco dizia alguém, se uma pessoa fizer 10 dias de retiro por ano e depois não meditar mais no seu dia-a-dia, então o que é que acontece? É 10 dias de retiro e 355 dias de não prática, de tendências habituais. Então é fácil, não é preciso ser doutorado em filosofia, psicologia ou teologia ou qualquer outra coisa para entender qual o resultado. É muito pequeno e facilmente estes 10 dias de retiro, as tendências positivas são erradicadas pelas tendências habituais, como Shantideva nos diz no Bodhicharyavatara, que as tendências positivas são muito frágeis e facilmente erradicadas por o furacão das tendências habituais, certo? Então, se porventura pensarmos que um grande artista, se não praticar um dia, não afeta a sua performance, talvez fosse bom falar com grandes artistas. A maior parte dos grandes artistas, grandes desportistas que eu conheço, praticam todos os dias. E não só praticam todos os dias, como fazem estágios para intensificar a sua prática. Ou seja, no nosso contexto, precisamos de praticar formalmente a nossa sessão de meditação todos os dias e manter a nossa prática mesmo durante o dia. Em relação às opções que fazemos, em relação aos pensamentos e emoções que alimentamos, por aí fora. Em relação às conversas. Mas depois temos os retiros que são como o estágio de uma equipa, que vem a permitir aprofundar a prática. Então, podemos pensar que se os grandes atletas e os grandes desportistas o fazem, talvez nós possamos ver-nos como artistas ou atletas do campo espiritual. Por isso precisamos de praticar diariamente. Se alguém disser que não é necessário, porque o artista não perde da sua habilidade por parar de praticar um dia, talvez seja bastante relativo. Volto a dizer, eu, por exemplo, o meu pai conhecia pessoalmente e por isso eu conheci o mestre da guitarra portuguesa, Carlos Paredes, um grande virtuoso da guitarra. E claro que se estiveres ao nível dele e parares um dia, ou mesmo 2, talvez não percas a tua capacidade de tocar, obviamente. Mas se és um principiante que ainda está a aprender escalas, talvez seja um problema parar um dia, 2 dias ou uma semana. Pelo menos quando eu tentei aprender a tocar guitarra, na realidade, como não era um artista, como um mestre, Carlos Paredes, então se parava a treinar, ainda não havia integrado verdadeiramente, ainda não havia familiarizado verdadeiramente o meu corpo e a minha mente com o fluxo das escalas, então nunca cheguei a ser um bom guitarrista. Nem bom nem mau, na verdade. Então tento ser um bocado mais cuidadoso com a minha prática do Dharma. Então, mesmo quando aprendes a conduzir, se depois de muitos anos tiveres umas semanas sem conduzir, talvez não altere grandemente a tua capacidade de condução. Depende da tua idade, dos teus reflexos, de várias coisas. Mas não esquecerás completamente como conduzir se tiveres algum tempo. Mas se fores um principiante que acabou de tirar a carta e conduzes muito esporadicamente, corres o risco de nunca ser verdadeiramente um exímio. E apesar de teres a carta, não significa que saibas verdadeiramente conduzir ao fim de uns anos. Há pessoas que esquecem, inclusive. Mas estas imagens, eu prefiro sempre usar as imagens do Dharma. E talvez todos se lembrem de uma prece que dizemos sempre no fim das práticas como dedicação de mérito,
dizemos Sonanda, Idan, Zedzipani, Donyene, Peranam, Panchade, diz que possam os seres que são açoitados pelas ondas do oceano de Samsara chegar à praia da libertação. Então, se pensarmos que estamos num oceano e queremos nadar até à praia da libertação, estamos a ser açoitados pelas ondas. É claro que às vezes vamos ter que parar, cansar para boiar, se os músculos estiverem cansados. Mas isso tem que ser um muito bom equilíbrio entre o repousar e o progredir. Se repousares mais do que aquilo que nadas, seguramente serás levado pela maré e nunca chegarás à praia. Então, esta é uma pequena resposta a algumas questões que surgiram por causa do primeiro vídeo. Então, pensemos, a minha prática não é algo que eu faço só quando estou sentado. Também é quando estou sentado. Mas a minha prática é feita em todas as interações que tenho com a minha vida. Em cada escolha que faço. Em que escolho seguir as minhas tendências habituais, ser compelido pelas minhas emoções, ou aplicar a inteligência e sabedoria. É fácil perceber que muitas das nossas escolhas e tomadas de posições nem sequer são nossas. São apenas condicionamentos sociais, condicionamentos culturais, modas de pensamento. Então, precisamos da prática para libertar-nos desses condicionamentos, que são constantes, e começar a poder usar a nossa inteligência e a nossa sabedoria que vem da prática do Buda Dharma. É por isso que precisamos de prática diária. Espero que isto fique claro e posso dizer-vos bom dia e boa prática. Continuação do bom dia.